Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, onde vamos discorrer sobre os resultados apresentados pela Taesa para o primeiro trimestre de 2022. Será que foram bons? Será que haverá mais proventos ainda em 2022? Mas antes de responder essa pergunta, eu tenho um pedido especial para você. E para responder essa pergunta, vamos nos utilizar aqui das informações trimestrais relativas ao primeiro trimestre de 2022. E também vamos nos utilizar do release de resultados do primeiro trimestre e a apresentação dos resultados feita no dia de hoje através da teleconferência da companhia. E vamos aqui alguns destaques, como a atualização do planejamento estratégico da companhia, que agora ficou de 2022 a 2031, para os próximos 10 anos. Interessante aqui a visão da companhia, ser a transmissora de energia elétrica de maior valor para a sociedade, e como destaque aqui nos valores da companhia, que a gente gosta muito também de olhar, com foco aqui nesses valores, né, de pessoas, integridade, confiança e excelência. É importante para você que investe ou pretende investir na companhia que dê uma olhada, porque isso dá o direcionamento de como a companhia pode se comportar ao longo dos próximos anos. E também destaque para alguns empreendimentos concluídos, no caso aqui da Este, em parceria com a ISA-CETEP, onde tem uma RAP aqui de 123,6 milhões, onde 49,98 pertence à Taesa. Também a Imores, junto com a ISA-CETEP, uma RAP total de 87,4, onde a Taesa possui 50%. E Santana, aqui Santana do Livramento, uma cidade do Rio Grande do Sul, onde a RAP é de 67 milhões e a Taesa possui 100% do empreendimento, então logo isso aí vai refletir dentro do EBITDA da companhia. E com relação aos resultados propriamente ditos, vamos deixar aqui o espaço com a própria companhia e, à medida do possível, a gente vai fazendo comentários em cima, lembrando que esse vídeo está um pouco acelerado. Obrigado, André. Bom dia a todos. Nos ensinamos aí no slide 6, por favor, onde tem os destaques do resultado regulatório. O resultado do primeiro trimestre de 2022 refletiu aí o novo ciclo da RAP, 2021 até 2022, e também a entrada em operação de alguns projetos. A receita líquida cresceu 36,2% ano contra ano, totalizando 526 milhões de reais no trimestre. Isso explicado pelo reajuste inflacionário da RAP e a entrada em operação de Granaúba em setembro do ano passado. Esses efeitos foram compensados, em parte, pela redução da RAP das concessões de Munirá de até 1 e até 2. O EBITDA chegou a 454 milhões de reais, 43,5% maior do que o ano anterior, e com uma margem de 86,4%. Isso no regulatório, né? 4,4 pontos percentuais, mostrando aí, mais uma vez, uma boa recuperação da margem da Taesa. No operacional, apresentamos um índice de disponibilidade de 99,97%, muito próximo de 100%, praticamente em linha com o índice de 2021. E o sólido e consistente desempenho da nossa operação. O lucro líquido apresentou também um sólido crescimento, 35,6%, chegando a 146 milhões de reais no primeiro trimestre do ano. Passando agora, por favor, para o slide 7, vamos falar um pouco do resultado na visão societária. A gente viu ali o lucro líquido segundo o regulatório. Agora vamos dar uma olhada no lucro líquido segundo o IFRS, que é o padrão internacional para as demonstrações contábeis, lembrando que a companhia, quando ela paga seus proventos, ela paga sobre o lucro líquido IFRS. Nós conseguimos chegar com um resultado muito alinhado ao ano passado em IFRS, com um lucro de quase 560 milhões de reais no trimestre. Nas linhas de receita, tivemos efeitos positivos e negativos que acabaram meio que se compensando. A receita de OIL foi afetada positivamente pelo GPM e pelo IPCA e pela entrada da operação de Granaúba no ano passado. A receita de remuneração apresentou um aumento explicado também e, principalmente, pela entrada da operação de Granaúba, além do impacto material da coisa monetária no saldo do ativo contratual nos últimos 12 meses. No lado negativo, tivemos uma redução da receita de correção monetária, muito em função da contração do IGPM, que é uma contração até interessante, porque é comparada a 4,6% acumulado no primeiro trimestre de 2022, que é uma alta, claro, mas tinha sido 6,2% no acumulado do primeiro trimestre dele. Bom, mas sem ir muito adiante aqui nessa parte, só para mostrar para você que neste caso específico, observe que o crescimento já é um pouquinho mais modesto, aqui 0,7% no comparativo trimestre a trimestre. E agora vamos dar conta aqui de um assunto que é bastante tratado, tem bastante informações sobre ele, principalmente na parte de perguntas e respostas da apresentação da companhia. Se você é investidor, pretende investir na companhia ou até pretende desfazer posição, é importante olhar o que tem a dizer. Aqui tem apenas um resumo. Aqui eu vou escrever um pouco mais. A visão de consolidação proporcional da Taesa, essa dívida líquida da Taesa totalizou cerca de 8 bilhões de reais ao final de março de 2022. Veja que reduziu o endividamento.
Como pode observar no gráfico à esquerda, o menor nível registrado desde o primeiro trimestre do ano passado e demonstra aí a nossa capacidade. É só um comentário a fazer aqui para você. Observe que quando é feito esse comparativo aqui, está em relação ao regulatório. Tá? Então, é um comparativo que vem ao longo aí dos últimos 4 meses, com relação à relação dívida líquida da companhia pelo EBITDA, ou seja, a alavancagem dela, que é uma redução agora um pouquinho mais confortável de 3,8, ela chegou a estar em 4,6, mas é com base no regulatório. Vamos seguir aqui na apresentação. Só um instante. Alavancar rapidamente, resultado da nossa despesa financeira e do sucesso da execução e implementação dos projetos. E também da nossa geração de caixa operacional. Como já esperado, investimos fortemente nos projetos de construção. Um caixa interessante. À medida que eles são entregues e se tornam operacionais, a alavancagem naturalmente reduz. Lembrando que esse caixa aí também já é afetado pela emissão de debêntures, que talvez a companhia fale um pouco mais adiante. Então, tão logo entre, cresce o endividamento, mas também cresce o caixa da companhia. O perfil da nossa dívida continua super bem comportado, muito adequado, a custos competitivos, em torno de 5% real, o custo bem ponderado total, e prazos bem alongados, atualmente 5,2 anos. Estes números já incluem a última emissão de debêntures da Taesa, que o André mencionou, a 12ª emissão, que foi concluída na semana passada, no montante de R$1.250 bilhões, que foram em 3 séries, de 7, 10 e 15 anos. Eu vou aproveitar a nossa apresentação para destacar a unidade 9, eu vou falar isso daqui a pouco. Né? A 12ª emissão foi um grande sucesso, foi a maior emissão dele, e foi também a maior emissão para o público internacional no Brasil. Tivemos quase o dobro da demanda sobre o valor emitido. 1,2 bilhões. Taxas bastante atrativas, alcançando aí um prêmio muito baixo sobre os títulos do Tesouro Nacional, sobre os ativos sem risco, as conhecidas em TNBs. A primeira série, de 7 anos, ficou apenas com 9 pontos básicos, ou seja, 0,09 pontos percentuais acima da TNB, e as outras 2 séries, de 10 e 15 anos, ficaram em 22 e 21 pontos básicos, ou 0,22 e 0,21% acima das respectivas TNB. Aqui, mas o mais importante aqui é você olhar para esse quadrinho que eu marquei do lado aqui. Veja que é o IPCA mais aquele percentual ali. Então, se o IPCA tiver uma variação consistente, está atrelado com a inflação, mais aquele percentual. O que faz entender aqui que a companhia está apostando numa redução do componente inflacionário, o que naturalmente também reduz as receitas da companhia. Mas aqui apenas para a gente observar, veja o quanto ele se distancia em relação ao índice inflacionário. Foi a emissão com menor prêmio acima do Tesouro Nacional nos últimos 2 anos do setor elétrico. Além de conseguir alongar o prazo médio da dívida da Taesa, com um custo bem competitivo, essa emissão é uma dívida totalmente verde, em IPCA, que é característica de debêntures de estrutura, e, portanto, incentivada pela Lei 12.431, com isenção de imposto de renda para a pessoa física. Houve uma participação massiva de pessoas físicas nessa emissão, uma alocação de... O benefício dessa legislação é justamente isso que ele falou, né, que pode proporcionar redução no imposto de renda da pessoa. E olha ali como tem participação de pessoa física, né, são 17.530 CPFs. Incríveis 94% do valor total da debênture de pessoa física. Foram mais de 17.500 CPFs que subscreveram, demonstrando aí a grande receptividade e credibilidade da Taesa junto aos investidores em geral. Esse resultado foi muito positivo e só reforça aí o acesso que temos ao mercado de capitais. Somos AAA, de escala nacional, e ambas as agências de risco, a Moody's e a Fitch, e estamos numa posição muito boa para buscar captações atrativas do mercado, como essa que temos agora. Ainda durante a apresentação da companhia, houve toda uma questão ali abordando o endividamento que a companhia está no momento e como é que ela pretende se comportar em relação a isso e até em relação aos seus pagamentos de proventos. Então, mais uma vez, você que é investidor, que pretende investir ou até que pretende desfazer posição, é interessante verificar o que a companhia tem a dizer sobre esse endividamento. E agora na parte de perguntas e respostas, algo que muito interessa ao pessoal que acompanha o canal, que é com relação aos proventos, justamente o que nós mencionamos no início desse vídeo. Eu vou começar aqui com uma pergunta do Luiz Mar, da Silva Oliveira, que pergunta, a Taesa pretende baixar o pagamento de dividendos para diminuir o endividamento ou ter um caixa para os próximos leilões? Então, ele faz aqui uma menção de algumas questões e vou passar para o Eric para responder essa pergunta. E eu também já vou, Eric, tem uma outra pergunta aqui do Paulo Bizan que fala sobre a alavancagem, né? Talvez você possa responder as duas juntas. Vejo uma tendência positiva na relação de dívida regulatória. Porém, tem uma dúvida. Qual o peso que as debêntures têm nessa relação? Então, esse do Paulo Bizan, então, a primeira pergunta é sobre Luiz Mar, pagamento de dividendos pode diminuir o endividamento ou ter um caixa para os próximos leilões? Passo para você, Eric. Obrigado, Cristiano. Obrigado pelas perguntas. Eu vou primeiro para a mais genérica dos dividendos, depois eu respondo a questão do impacto das debêntures nesse endividamento, tá? no dívida líquida. Em relação a dividendos, a Taesa nunca vai desapontar, né, gente? Nosso estatuto já prevê que a gente faz um pagamento de 50%, no mínimo 50% do lucro líquido em FRS no ano. Aqui só um comentário, é o lucro IFRS, porque aqui no canal já ouvi o comentário de que o que interessa são as demonstrações segundo o regulatório. Mas veja que a gente foca muito no IFRS porque é de onde vem o pagamento de proventos, que é 50% segundo o estatuto do lucro IFRS.
significa que a gente começa a ter uma discussão a partir de 50%. Esse 50% do nosso lucro líquido já é um dividendo muito alto. Né? E agora, qual vai ser o dividendo dos próximos anos, dos próximos meses? A gente vai pagar intercalar, não vai pagar intercalar? Tudo depende da avaliação que a companhia faz com o objetivo de maximização do valor para o acionista. Então, o André comentou, né, que um dos nossos valores é criar valor para a sociedade, não é só o valor econômico, né, mas também é valor econômico. Um dos valores que a gente quer criar é o valor econômico, o valor das nossas ações para os nossos acionistas. Então, a cada evento que a gente tiver, nós vamos avaliar se, naquele momento, tendo em vista a nossa alavancagem, a projeção futura da nossa alavancagem, as fontes de financiamento do capital de terceiro, se a gente consegue maximizar o nosso valor, criar valor pagando mais com menos dividendo e reinvestir. Óbvio que na última hora sempre tem um trade-off de maior investimento e maior dividendo, mas eu acho que no nosso caso, nós temos recursos estáveis e previsíveis, onde a nossa receita está indexada à inflação, com nível de inadimplência baixo, com um negócio só de transmissão. Nós temos uma capacidade de alavancagem muito grande e o nosso desafio não é conseguir fontes para financiar mais. E pelo contrário, nosso desafio é não deixar que essa alavancagem reduza demais, através da obtenção de oportunidades de investimento. Porque nós queremos investir, mas a disciplina de capital, ela vem primeiro. A gente sempre se preocupa que todo investimento tem que ter uma perspectiva de criação de valor significativa para o acionista. Então, isso aqui é interessante o que a companhia está dizendo. Ó. Então, como tem recursos estáveis e previsíveis, receita que tem indexada com a inflação, por isso, a gente viu lá que aquela alavancagem está com indexação pela inflação, nível de inadimplência baixo, um negócio que é consistente, é sólido, justamente na parte de transmissão, ali, depois de contratada por um bom tempo, e capacidade de alavancagem, que esse é o fator principal aqui. Então, o que a companhia está dizendo é o seguinte, olha, eu vou alavancar porque eu quero crescer. Eu trabalho alavancado porque eu tenho a contrapartida aqui da inflação e que consegue cobrir o custo da minha dívida, que a gente viu ali está em 5% o custo real da dívida. Então, 5%, se a gente for comparar do ponto de vista dos juros de mercado, está abaixo, né, da taxa Selic. Então, o que sobrar disso tudo em relação ao lucro da companhia é colocado em dividendos. Nesses que foram pagos agora, de 800 milhões, assim como, provavelmente, dividendos intercalares no decorrer do ano. O objetivo dessa criação de valor. Então, o nosso desafio não é esse trade-off entre pagar mais dividendo e investir mais. Nosso desafio é obter oportunidades de investimento que criem valor. Mas conseguindo isso, seja leilão, seja através de aquisição, a gente sempre vai ter muita margem para trabalhar alavancagem de dividendos, etc. Sem nunca desapontar de dividendos. Então, a Taesa sempre vai pagar 50% do seu lucro de dividendos, sempre vai decidir o dividendo caso a caso para maximizar o valor das suas ações. E o nosso desafio não é reduzir a alavancagem. Nosso desafio é manter uma alavancagem que maximize o valor do acionista, porque a nossa geração de caixa ela é muito forte, muito estável e previsível e ela reduz a nossa alavancagem muito rapidamente. Então, quer dizer, a companhia está nesse pé, né? A alavanca cresce e aquilo retorna em termos de proventos para o acionista. E agora a questão fica pela possibilidade da companhia fazer o pagamento desses dividendos intercalares. Vamos ver o que a companhia tem a dizer sobre isso. Tem uma aqui, recebi algumas aqui, sobre o resultado desse trimestre, vai haver um anúncio de dividendos. Vou passar para o Eric para responder essa pergunta, se há algum anúncio de dividendos sobre o resultado do primeiro trimestre do ano. Obrigado, Cristiano, obrigado pela pergunta. Lembrando, né, que a Assembleia Geral Ordinária da Taesa declarou um dividendo de 800 milhões, complementar ao ano passado, delegou a diretoria para que a gente colocasse isso no melhor momento, a diretoria soltou um comunicado ao mercado informando o pagamento. Então, tem 800 milhões de pagamento que já estão ex no mercado, a relativa complementar do ano passado. E sim, a Taesa pode pagar dividendos intercalares baseados em resultados ao longo do ano de 2022. Então, quer dizer, vai depender dos resultados ao longo do ano. Normalmente tem acontecido e ela tem pago mais uma ou duas vezes de proventos ao longo do exercício, então dá para esperar alguma coisa da companhia. Eu esperaria com um grau de certeza até maior para mais uma ou duas vezes ao longo de 2022. E veja aqui, ó, em 2021 ela pagou no mês 5, depois veio pagar aqui no mês 12. Mas se você for olhar aqui, ó, em 2020 ela pagou no mês 8, pagou no mês 11, pagou no mês 12 e, se não me engano, pagou também no mês 5. Ó, veja aqui, ó, 5 de 2020. Então, existe essa possibilidade desses proventos aí intercalares, então algo aguardado acompanha conforme o andamento aí dos seus resultados. Agora vamos trazer os números da companhia aqui para a nossa tabela comparativa. Observe que lá no início do ano, na primeira vez que nós fizemos as nossas projeções, nós tínhamos aqui uma estimativa de 3,8 bilhões em receitas e um lucro líquido aqui de 2,45. Para as receitas atuais da companhia, que a gente tirou das demonstrações trimestrais, 3,182, então abaixo ali do que a gente tinha estimado, mas lembrando que recém, melhor dizendo, é o primeiro trimestre de 2022. Para o lucro líquido, observe aqui, 2,2, quando a gente tinha 2,4 no lucro líquido. A nossa previsão de proventos
aqui está em 1,8, enquanto que nós tínhamos 1,18. Então a gente fez essa redução justamente porque houve uma redução também no lucro líquido. Mas aqui tem um detalhe. Nós estamos considerando, veja, um payout aqui ó, de 50%, tanto na nossa projeção anterior quanto agora fazendo a estimativa para o primeiro resultado. Mas vamos ver o que tem a dizer sobre isso o AGF+. No AGF+, tem a projeção aqui do lucro líquido de 1,236, nosso está em 1,239 bilhões. Então está sutilmente acima. A projeção de proventos da AGF+, está em 1,13%. Só que ele considera aqui ó, um payout de 95%. Para isso, então, chegaria um preço teto aqui de 18,94. Nós estamos abaixo disso porque nós estamos trabalhando na faixa dos 50% do payout. E note que nós temos também um crescimento interessante aqui ó, do patrimônio líquido da companhia, que de 6,6 bilhões passou para 7,2. Com isso, houve alteração aqui no preço sobre o valor patrimonial por ação, que ficou em 1,94, já vou explicar isso, e o preço sobre o lucro por ação, lucro líquido por ação, em 6,28. Considerando, então, o lucro líquido aqui de 239, que é um lucro líquido que a gente estima aí melhor que, por exemplo, da GF, que deu 2,136. Então, mas também é verdade que nós consideramos, diferente da GF, que está com payout lá de 93%, a gente fica nos 50%, que foi o que foi mencionado pelo CFO da companhia. E agora, trazendo para a nossa tabela reduzida, observe, o payout da companhia é 6,28, então se você investir na companhia em função do lucro líquido que a companhia paga, você retornaria isso em torno de 6 anos e 4 meses. O preço dividido pelo valor patrimonial por ação, 1,94, quando está entre 1 e menos do que 2, a gente entende que a ação não está nem barata nem cara. Se passa disso aí, a gente começa a olhar do ponto de vista da ação estar cara. Mas também pode ter outras interpretações. Então, não necessariamente a ação poderia estar cara. O payout que nós estamos utilizando é de 50%, que é o estatutário, o crescimento médio composto do lucro da receita líquida da companhia. Então, isso aqui é um parâmetro bastante interessante, em 33,99. E o crescimento médio composto do lucro líquido da companhia, então em 35,94, tem um crescimento bastante interessante aqui do ponto de vista do crescimento médio composto. A dívida líquida da companhia, conforme nós vimos, 7,9, que dá uma alavancagem de 3,8. O lucro líquido que nós estimamos, 2,239, e para esse lucro líquido, então a companhia tem condições de pagar R$ 1,08. Na média, a companhia vem pagando 0,94 centavos, considerando os últimos 5 anos. Para 94 centavos, o preço teto fica em 15,73. E para R$ 1,08, o preço teto nosso fica em R$ 18,08. No momento em que esse vídeo é feito, o preço da ação está cotado a R$ 13,60. Para esses patamares, e considerando que esse é um ano que tem um cenário bastante interessante ainda pela frente, porque nem começou o período das campanhas políticas, nós temos o entendimento que para esses valores ainda a gente prefere ser um pouco mais conservador. Com certeza, para esses valores, nós faremos reinvestimentos, mas os aportes ainda estão segurados, porque a gente prefere olhar melhor o desempenho da companhia ao longo do exercício de 2022. Essa foi a nossa interpretação e esse foi o nosso vídeo, que eu espero sinceramente você tenha gostado. E antes de eu me despedir, eu tenho uma solicitação especial para você. Um grande abraço!